Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi. Estou chegando aqui para apresentar para você o Agricultura BR ao vivo aqui pelo canal 190 na NET e também na Claro TV e para você que nos acompanha na TV Imaculada. É muito bom ter você aí do outro lado da telinha para que a gente comece juntos aqui esta semana e você sempre por dentro do que é destaque no agronegócio nacional aqui pelo principal canal do agronegócio. Bom, no programa de hoje, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre os impactos no atraso do plantio da soja e também sobre uma demanda externa que permite que o frigorífico pague mais pela arroba do boi gordo. E as notícias para o mercado do café, além da produção de orgânicos em Minas Gerais e também do fomento à fruta da Guavira. Tem isso tudo e muito mais agora no Agricultura BR. Bom, a gente começa o programa falando aqui da soja. Bom, existem muitos comentários e previsões sobre o cenário agrícola para 2020, em decorrência do atraso no plantio da soja agora em 2019. Sobre este assunto, o repórter Vinícius Souza conversou com a pesquisadora Valéria Mazetti. Confira aí. Pesquisa, inovação e desenvolvimento para o setor da agricultura. Quem conversa comigo sobre esse tema é a Valéria, que já está aqui do meu lado. Ela que é pesquisadora, engenheira agrônoma. Valéria, obrigado pela sua participação. Queria que você começasse falando para a gente um pouco de como que se encontra esse cenário de desenvolvimento, evolução do setor da agricultura no Brasil. Bom, hoje a pesquisa, inovação e desenvolvimento é algo muito importante para nós. A gente precisa estar atento a todas as novas tecnologias que vêm surgindo, porque elas são extremamente importantes para o desenvolvimento agrícola. Então, hoje, um dos grandes desafios do agronegócio é realmente produzir cada vez mais na mesma área que nós temos à disposição. E não somente produzir mais, mas também produzir com qualidade e com responsabilidade. Cada vez mais nós somos cobrados em relação à sustentabilidade, em relação à preservação do meio ambiente. Então, esse é um dos grandes desafios. E as inovações tecnológicas, elas estão aqui para nos ajudar, nos auxiliar nesse desenvolvimento da agricultura, propiciar aos agricultores um maior acesso à informação, a novas tecnologias que possam facilitar e possam melhorar sempre a qualidade e a produção agrícola de forma expressiva e de forma sustentável. Agora, Valéria, a gente muda um pouquinho de assunto, mas continua dentro desse setor da agricultura, porém falando agora de soja. Está havendo, praticamente a nível de Brasil, um atraso no plantio da soja por conta de questão hídrica e tudo mais. Quais os impactos que esse atraso no plantio deve gerar agora para o próximo ano? Bom, em relação a esses atrasos, a gente está com as ocorrências de chuva muito esparsas, muito escassas em alguns locais está chovendo mais, outros menos, mas de maneira geral a gente está sim com esses atrasos no plantio e eu acho que o principal impacto disso será em relação ao milho safrinha, que nós também teremos um atraso nesse plantio do milho safrinha, então possivelmente talvez essa área que havia sido projetada para ser plantada, talvez não será a mesma, talvez será menor. Então nós temos alguns impactos em relação a isso, sem contar, é claro, nesse atraso do plantio e plantios que já foram feitos e que muitas vezes estão sendo refeitos pela falta de chuva posterior ao plantio e isso prejudica muito para a gente. A gente teve uma safra 18-19 bem complicada, um pouco delicada, principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, por conta daquela questão de falta de chuva no plantio, sobrou chuva, né? Choveu demais na hora de colher. Esse cenário talvez se repita no próximo ano, dá para a gente fazer uma previsão do que vem por aí, como que o produtor pode se prevenir? Bom, na última safra a gente sofreu com algumas estiagens no início, dezembro, janeiro, e sofremos também com a questão de chuvas no final do ciclo. Isso impactou de várias formas, questão de pragas, questão de doenças, a pressão aumentou muito no final, principalmente plantios mais tardios de soja, impactou na questão do milho também. Para essa próxima safra a gente ainda tem tudo muito instável, a gente não sabe muito o que vai acontecer, tem algumas previsões futuras, mas a gente sabe que são apenas previsões, a gente não pode, a gente tem que trabalhar realmente com o que está acontecendo, mas assim, de maneira geral, a gente espera que a partir de agora de novembro essas chuvas se normalizem, a gente tem uma safra muito boa, uma safra com boas precipitações, bons regimes de chuva e da mesma forma para o milho safrinha, a gente espera que assim como atrasou, que essa chuva então se estenda por um período maior e que a gente consiga ter então uma safrinha boa tanto quanto foi a do ano passado. Valéria, eu vou agradecer a sua participação. Eu lembro a você que nos acompanha que para rever essa entrevista basta acessar o portal sba1.com. Nós também estamos nas redes sociais. No Instagram somos @canal do Boi 1 e no Facebook somos Canal do Boi. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.
Bom, e a pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central, aponta que o dólar deve se manter na faixa dos R$ 4 nesta reta final do ano de 2019. Mas nós vamos até São Paulo agora, porque Walter Puga Júnior já está me esperando aqui. Puga, nesta manhã o dólar caiu para a faixa de R$ 3,98, até agora há pouquinho antes da gente entrar no ar, se mantinha nesse patamar, não estava atingindo aí os R$ 4. O que vai ser determinante para que o dólar continue nesse patamar? Ainda continua sendo a guerra comercial ou a possível negociação entre China e Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você lembrou bem, essa negociação entre a China e os Estados Unidos é fundamental para a trajetória do dólar, não só frente ao real, mas frente a outras moedas também. Mas sinais de que esse acordo será assinado em breve, e esse breve ainda não se sabe quanto breve será, indica que o dólar tende a perder valor frente a outras moedas, né? Uma calmaria no mercado financeiro internacional favorece países emergentes como o Brasil. Por isso, uma valorização do real e uma queda do dólar é o que se espera. Mas os analistas ouvidos pelo Banco Central naquela pesquisa Focus que é feita semanalmente acreditam que o dólar deverá manter o patamar de R$ 4 agora, no fim de 2019 e também durante 2020. O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, dia 4, pelo Banco Central, mostrou manutenção do cenário da moeda norte-americana em 2019. A mediana das expectativas, ou seja, a média das expectativas dos analistas ouvidos pelo Banco Central, informa que a perspectiva é R$ 4 mesmo. Para o próximo ano, eles também projetam manutenção do câmbio na faixa de R$ 4. Pesquisa anterior mostrava R$ 13,95, mas agora eles acreditam que deve manter em R$ 4. Portanto, você que vai planejar no médio e longo prazo já considera que a pesquisa Focus está prevendo mais adiante, dólar se mantendo na faixa de R$ 4. Hoje nós tivemos uma queda, você lembrou bem, no início da manhã nós tivemos uma baixa, depois uma alta de novo, o dólar oscilou entre 13,98 e 13,99. Algumas agências constataram um dólar abaixo de 13,98, viu? Mas o fato é que aos R$ 4 não voltou ainda. Neste momento a queda é pequena, é de 0,013, né? 0,013, praticamente estável, a R$ 3,99 mais 34 na compra, na venda R$ 3,99 mais 45. Na máxima, o máximo do dia, R$ 3,99 mais 72, não atingiu os R$ 4. Agora, importante notar que enquanto o dólar oscila perto da estabilidade, o que nós temos no nosso índice Bovespa é uma alta de novo, hein? E hoje uma surpresa, o índice Bovespa passou de 109 mil pontos, foi a 109.352 pontos. Neste momento, não está na pontuação mais alta, está na faixa de 108.657 pontos. Tem alta, mas uma alta de 0,43%. Mas vou lembrar, passou de 109, foi a 109.352 pontos, ou seja, teve uma reação logo na abertura, às 10 horas da manhã, de alta, e de uma alta mais expressiva. Cedeu um pouquinho agora, mas ainda mantém movimento de alta, vou repetir, alta de 0,43%. Ou seja, há indicativos de que a nossa bolsa termina o dia em alta hoje, e entre os papéis que contribuem para essa alta estão os papéis do JBS, que tem alta agora de mais de 5%, viu? Papéis também de outros frigoríficos tendem a subir, mas JBS sobe agora 5,95%, é uma alta expressiva. Então, entre as empresas do agronegócio, destaque eu tenho aqui na tela para o JBS, que tem uma alta acentuada hoje. Nós voltaremos já com mais informações sobre a evolução do que ocorre no mercado. É com você. Puga, obrigado pela sua primeira participação. Daqui a pouco a gente volta a conversar então. Bom, eu vou para o primeiro intervalo comercial desta edição do Agricultura BR. Logo depois, na volta do intervalo, você vai ver que a demanda externa permite que os frigoríficos paguem mais pelo boi gordo. E claro, tem muito mais. E se você quiser participar, já está aí na sua tela, ó. 996562266 para você mandar a sua mensagem via WhatsApp e interagir com a gente aqui no programa Agricultura BR. O mais importante é que você não saia daí, porque daqui a pouco eu volto com muito mais informação para você. Até já! Bom, já estou de volta e como eu adiantei para você antes do intervalo comercial, a demanda externa por carne bovina é o que auxilia os frigoríficos neste período de preços mais altos para o boi gordo, notadamente no terceiro trimestre deste ano.
JBS, Marfrig e Minerva são processadores que enfrentam uma redução na oferta de gado para abate e por isso têm pago mais pelo boi gordo. E nós vamos voltar até São Paulo, agora vamos conversar novamente com o Walter Puga Júnior. Puga, estes preços mais altos pelo boi se mantêm até o ano que vem? Olha, a perspectiva é que se mantenham sim, viu? Segundo Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, uma consultoria especializada em pecuária, boi gordo para o ano que vem vai rapidamente atingir a faixa de R$ 195 a arroba. Bom, o que acontece atualmente é que nós temos uma mudança do chamado ciclo pecuário, né? Com isso, a demanda externa aquecida, sobretudo da China, ajuda a indústria brasileira de carne bovina a compensar essa forte valorização do boi gordo, que é a matéria-prima responsável por 80% dos custos de produção dos frigoríficos. Durante o terceiro trimestre, isso ficou evidente. Aliás, o assunto foi destaque hoje numa reportagem do jornal Valor Econômico, né? O jornalista Luiz Henrique Mendes, do jornal Valor Econômico, lembrava que dados preliminares do Ministério da Agricultura que foram compilados pelos técnicos, pelos analistas do Minerva, mostram que neste terceiro trimestre, que terminou agora, os abates de bovinos em plantas fiscalizadas pelo CIF somaram 5.780.000 cabeças. Isso representa uma redução de 10% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Agora, parte dessa queda se deve à maior concentração dos abates mesmo no terceiro trimestre de 2018, devido àquele represamento gerado pela greve dos caminhoneiros. Vamos lembrar que até hoje temos repercussão daquela greve que ocorreu lá atrás. De qualquer forma, o jornalista ressalta, Henrique Mendes, que a oferta de gado resultou mesmo em preços mais altos. Aliás, o indicador Exalc feito para B3, para boi gordo no estado de São Paulo, que é a referência, de certo modo, para o restante do país, diz que o preço médio, aponta que o preço médio animal pronto para abate alcançou R$ 155,20 por arroba agora, no terceiro trimestre. Só tendo como referência o indicador Exalc, que é muito criticado por ser conservador, por não traduzir os preços reais, já aponta uma alta de 6,9% na comparação anual. Agora, a Lígia Pimentel, que é diretora dessa consultoria, a Agrifato, diz que a oferta de boi gordo tende mesmo a ser mais restrita devido à inversão do chamado ciclo pecuário. Por isso, ela diz que depois de uma fase maior de abate de vaca, os pecuaristas devem reter as fêmeas para estimular o rebanho. Apesar da alta dos preços representar aí uma pressão sobre a margem dos frigoríficos, o fato é que os frigoríficos estão vendendo mais e melhor, por isso conseguem remunerar o pecuarista em valores mais altos e, com isso, tirar essa diferença. A tendência é que, para suprir essa lacuna provocada pelo surto de peste suína africana, os chineses continuem a importar muita carne bovina. Por isso, nós temos a expectativa de manutenção de preços em alta, não só agora, como mais adiante. Vale lembrar que no mercado futuro, na última sexta-feira, boi gordo para outubro do ano que vem, já encerrava a R$ 190 a arroba. Portanto, se o mercado futuro já sinaliza para outubro 190, não é de se estranhar que, a continuar essa demanda externa por carne, Adriano, nós tenhamos aí uma alta acentuada, aí, pelo menos 10%, 15%, segundo alguns analistas, de alta para boi gordo no próximo período. É esperar para conferir. Agora, eu gostaria de dar um destaque, acaba de ser anunciado em vários sites de internet, viu? Inclusive o Twitter da ministra Tereza Cristina, é que a China teria habilitado, Adriano, 7 plantas de Santa Catarina para exportação de miúdos de suínos para os chineses. A informação partiu da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. 7 plantas de Santa Catarina têm esse aval para exportar miúdos à China, segundo Tereza Cristina, em mensagem numa conta no Twitter. As exportações, ela disse, já podem ter início imediato. Ela escreveu e atribuiu, escreveu no Twitter e atribuiu essa habilitação às tratativas já realizadas durante a visita com o presidente Jair Bolsonaro à China, que ocorreu agora no final do mês passado. O assunto agora está em destaque nos principais sites do agronegócio. É uma notícia importante, era uma das reivindicações nas negociações com os chineses que nós pudéssemos exportar miúdos de suínos para o mercado chinês. E isso já está aprovado, já deve começar imediatamente, é o que disse a nossa ministra agora há pouco. Notícia positiva, Preços do boi gordo em alta, exportação de miúdos de suínos também para a China, perspectiva melhor para suinocultor. É com você, Adriano.
Sem nada como começar a semana com as notícias positivas como essa, né? Obrigado, Pulga. Bom, e você viu aí, a gente segue falando dessa questão de bovinos ainda, de preço da arroba, porque a recente alta na arroba do boi gordo e a China habilitando pequenos e médios frigoríficos no Brasil, isso de alguma maneira desestabiliza a grande indústria? Foi sobre este assunto que o Fabiano Reis bateu um papo aqui na semana passada com o gerente técnico da FamaSul, José Pádua Neto, sobre essas perspectivas para o mercado da carne. Acompanhe aí. E o Agricultura BR volta a falar a respeito de valor da arroba do gado gordo e a valorização no Brasil. Você tem acompanhado dados importantes por aqui, os levantamentos de cotações, comparativos também, para entender como é que está o custo de produção médio para a pecuária brasileira e a ação da China em relação à habilitação de novas plantas frigoríficas, essencialmente pequenas e médias que operam aqui no Brasil. Essa situação, ela criou uma expectativa melhor de preços, porque fez com que se tivesse, nas áreas habilitadas, uma concorrência melhor por esse boi chamado China, né, dos 30 meses, os 4 dentes, essas características. Para falar como é que está a situação no estado de Mato Grosso do Sul, eu recebo aqui em nossos estúdios o gerente técnico da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, FamaSul, o José Pádua, nosso convidado nessa tarde de sexta-feira, começo de tarde em todo o Brasil. Pádua, obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Como é que está a situação aí do valor da arroba do gado gordo aqui no seu estado, aqui no Mato Grosso do Sul? Boa tarde. Boa tarde, bom dia a todos. Primeiramente, estamos num momento aí de alta, né? Por um efeito do mercado externo, né? Uma demanda maior por carne aí nesses primeiros 9 meses do ano, nós tivemos aí um aquecimento na demanda que, consequentemente, aumentou a pressão por animais no campo e isso fazendo subir o preço. Esse é o principal motivo atualmente, falando de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, a gente também tem um ligeiro aquecimento, né, da demanda interna aqui no Brasil e também do Mato Grosso do Sul, o que deve se intensificar até o final do ano, porque vai chegando essa época de final do ano, a gente tem, devido às datas festivas, um maior consumo, principalmente da carne vermelha, então isso também tendencia uma continuidade nessas altas aí. Há alguns elementos, né, que colaboram para que isso ocorra, né? China, próximo às festas de final de ano, e o consumo interno no Brasil, que em 2019 se manteve bastante equilibrado, de uma maneira geral, e o Mato Grosso do Sul é um estado que produz muita carne e exporta para outros estados, vende para outros estados, essencialmente é o que acontece. Em relação ao estado do Mato Grosso do Sul, a arroba do gado gordo fortalecida, né, e com uma tendência de alta, como é que isso mexe ou deve mexer com as categorias animais? Boi magro, bezerro, bezerra, novilha, o que pode acontecer a partir de agora? Na verdade já está acontecendo, né? O animal de reposição, né, o boi magro e também o bezerro, ele tem uma correlação direta com o valor de arroba. Então, automaticamente, no momento que sobe o valor pago pela arroba do boi gordo, você tem um efeito no boi magro e no bezerro também, o que já tem acontecido, né? Você pode reparar em alguns negócios que foram feitos aí nos últimos dias, nos leilões ou negócios pontuais, que houve essa retomada também no preço da reposição. E também é importante lembrar que esse ano especificamente a gente está com um atraso nas chuvas, né? Tanto atraso como ela está um pouco irregular ainda. Então isso também intensificou a baixa oferta de animais gordos, né? Além da demanda aquecida, você tem uma baixa oferta e acaba contribuindo para uma tendência aí de alta também. Pádua, nós tivemos há alguns anos uma situação semelhante, né? Historicamente, se nós considerarmos o que está sendo negociado em mercado futuro agora, tá? Claro que o valor nominal é maior do que aquele que nós tínhamos há alguns anos, mas dá para dizer que igualou agora no valor nominal, está igualado agora os valores mais altos para a arroba do gado gordo. Mas o que eu estava pensando era o seguinte, em torno desse pecuarista, esse produtor rural que estava negociando naquela época, o que aconteceu? Tivemos picos muito interessantes de preço para a arroba do boi, mas a questão é que por motivos semelhantes, de seca, de pouca disposição de alimento para os animais,
poucos conseguiram aproveitar esses valores. Acabava que não tinha gado pronto para entrega ou vendia com alguma penalização porque não tinha ainda o peso, as medidas corretas. Isso pode acontecer? Falta não ter os parâmetros adequados, ter preço mais alto e não ter boi disponível para vender? Exatamente. Você tocou num ponto importante. O Mato Grosso do Sul, essencialmente, é um estado que produz sua carne muito ligada ao pasto, à produção a pasto, né? O confinamento aqui no Mato Grosso do Sul ele tem pouco impacto na nossa produção de animais, né? Então, realmente, quem tem animal gordo agora é quem vinha suplementando de uma forma um pouco mais intensiva ou quem estava com os animais confinados, né? Que é esse período de entre-safra. Então, realmente, esse aumento de preço, ele vai ser aproveitado para quem tem essa estratégia nutricional, seja confinamento, semi-confinamento ou uma suplementação a pasto um pouco mais intensiva. Porém, com o fato de a gente, olhando o mercado futuro, vendo negócios já em janeiro, para janeiro do ano que vem, em fevereiro, sendo feitos a um valor também superior ao atual, inclusive, a gente acredita que aqueles que conseguirem fazer essa terminação, pelo menos aí, entre dezembro e janeiro, a pasto, que a gente espera que os pastos já recuperem até lá, eles também vão conseguir aproveitar esse cenário de alta também da arroba. Aqui, nos estudos econômicos da equipe do Canal do Boi, nós temos verificado o seguinte, para a arroba do gado pronto, entre vaca e boi, nós temos um spread menor, uma diferença de valores menores em relação à arroba de um e também à arroba de outro. Essa redução nos valores, ela deve seguir, porque nós tivemos agora muito abate de fêmeas, seja por conta da necessidade de descarte, seja por conta que os preços estavam mais baixos, ou porque a arroba da vaca estava boa. E aí o pessoal mandou para o gancho. Esse spread, ele deve se manter ou deve se reduzir ainda mais? Olha, nós acreditamos, assim, olhando, talvez é cedo para chegar numa conclusão, mas olhando números preliminares, acredito que seja algo mais pontual, nesse atual momento de baixa oferta. Então, como o mercado está com um apetite grande pela compra, ele acaba pegando fêmeas, né, vaca ou novilha, e diminuindo essa diferença entre o macho e a fêmea. Mas eu acredito que no médio e longo prazo isso volte à normalidade, né, de o volume de machos se sobressair sobre as fêmeas e essa diferença se manter igual à média normal. A China ela tem peso nessa realidade, falando questão brasileira, por conta da peste suína africana, que atingiu a Ásia, não só China, mas também Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, entre outros países, mas principalmente China, que é um grande produtor de suínos, e essa situação fez com que eles habilitassem, né, ou tivessem pressa em habilitar plantas frigoríficas no Brasil, na Argentina, principalmente a Argentina, que está com uma exportação muito forte para os chineses. Então, isso mudou um pouco a realidade nossa aqui. Estão dizendo, né, os pesquisadores no mundo todo, que a recuperação do rebanho chinês de suínos vai demorar uns 5 anos. Então, em 5 anos vão demandar muita carne, né, e não dá para abastecer China com carne suína. Vai ter que entrar carne bovina, carne de frango, entre outras. Em relação a esse fator, né, que nós vamos ter que produzir em 5 anos, a novilha, a fêmea, que possa ser matriz, ela passa a ser um produto, no seu entendimento, que vai ser mais querido, ou pelo menos mais procurado por parte dos pecuaristas que fazem, no caso, bezerros, ou ainda não seria capaz de dar uma determinação como essa? Como eu disse, ainda é cedo para dizer sobre esse efeito macho e fêmea no mercado. É claro que existe uma demanda, tanto interna como externa, pela novilha, né? Principalmente a novilha, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma característica da produção da novilha F1, né? Que é o fruto da mãe Nelore com o touro Aberdeen Angus. Então você tem uma F1 Angus, que é um animal de extrema qualidade e tem um bom mercado. Porém, nós temos uma demanda contínua de crescimento de oferta de bezerro, de animal para reposição. Então, esse consumo de fêmeas, ele pode ter um efeito também lá na frente de diminuir a oferta de bezerro e aumentar o valor da reposição. Então, nós não acreditamos muito nessa mudança tão drástica. Então, isso pode ser, em algum momento, uma oscilação, mas depois voltar à sua normalidade. Eu acredito que a parte de macho, seja novilho ou o animal inteiro bem terminado, ele vai conseguir atender essa demanda da China aí para a exportação. Pádua, para encerrarmos a entrevista, nos fundamentos econômicos que vocês analisam na Federação da Agricultura,
arroba mantém preço fortalecido e possível novas altas? A gente acredita em possíveis novas altas. Por quê? Como eu te comentei, o mercado externo continua aquecido, né? A gente tem a possibilidade do mercado interno também dar esse empurrão até dezembro. E a gente já vê na Bolsa, né, no mercado futuro, negócios aí. Nós estamos falando hoje de uma arroba de boi gordo entre 160 e 163 aqui, e já tem negócios lá para ano que vem a 170. Ou seja, já está sinalizando uma alta mais forte para o ano que vem, principalmente no primeiro trimestre de 2020. Então, nós acreditamos nessa tendência aí do mercado. Tá certo. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Obrigado. O Agricultura BR está de volta, é hora da gente falar agora sobre café. Bom, você tem acompanhado aqui no Agricultura BR a situação do café nesse ano de 2019, que não tem sido fácil, né? Não tem sido um ano fácil para o produtor. A safra foi de ciclo baixo, foi menor e ainda com uma qualidade não muito boa. O que faz com que esse preço fique ruim para o cafeicultor? Mas mesmo diante desse cenário, o consumo da bebida está em alta. É justamente sobre isso que eu vou conversar com o analista de mercado Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais. Boa tarde, Eduardo. Este ano tem sido um ano bem difícil para o cafeicultor. Ainda estamos no começo de novembro, já tem muita coisa para acontecer. Mas é possível já fazer um balanço do ano de 2019? Boa tarde. Bom, boa tarde. Aqui o mercado de café esse ano tem sido um ano bastante complicado para o produtor de café. Ele teve, essa safra 2019 foi menor do que esperava, ele já esperava uma safra menor por ser um ano de ciclo baixo para a produção de arábica, mas acabou com os problemas climáticos sendo um pouco menor ainda do que ele imaginava. Além disso, nós tivemos chuvas e bastante chuva no início da colheita, no final de abril, início de maio, e isso fez com que a safra, além de ser menor, a safra de arábica, fosse também de má qualidade. Nós tivemos problema no Colignon, principalmente no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, com problemas climáticos, e cada vez mais parece que esses problemas climáticos vieram para ficar, não são acasos, que todo ano a gente acaba enfrentando algum tipo de problema, e com isso o cafeicultor está tendo um ano difícil, os preços são baixos. Lá fora eles imaginam que a nossa safra foi maior do que foi na realidade. O produtor, pelo lado dos custos, viu subir o custo de fertilizantes nesse ano, o custo de defensivos agrícolas, o custo da energia. E, por outro lado, o preço com que ele vende o café caiu em Nova York. Ele foi um pouco ajudado até pela valorização do dólar frente ao real, com essa crise toda que nós enfrentamos. Agora o dólar voltou para baixo de R$4, é bom para a economia brasileira, mas atrapalha o cafeicultor. Como ele acredita que os preços devem melhorar, e boa parte dos analistas de mercado realmente acreditam que o preço sim pode melhorar nos próximos meses, o produtor acaba vendendo aquele mínimo necessário para fazer frente às despesas mais próximas. Ele vê que tem alguma despesa para enfrentar, ele põe um café no mercado, acha ruim o preço, luta bastante por aquilo, mas acaba vendendo. Agora, quando ele não tem um compromisso perto, ele olha esses preços que se ele vende café agora e está realizando um prejuízo, ele resolve segurar esse café, porque vender o café em preço ruim, para depois aplicar no mercado financeiro, em que as aplicações estão com uma rentabilidade muito baixa, devido à queda da nossa inflação e principalmente à queda dos nossos juros. Ou seja, mais uma vez, a queda do dólar frente ao real é bom para a economia brasileira, a queda dos juros também. Mas no caso do cafeicultor, ele acaba optando por ficar com o café e não vender o café para aplicar o dinheiro. Isso também a gente deve avaliar que vai ser um modo de pensar daqui para frente, ou seja, o cafeicultor
se o preço não estiver muito alto, se não for um preço compensador, ele vai sempre acabar vendendo café para cumprir compromissos, pagar conta, pagar fertilizante, pagar defensivo, pagar mão de obra, mas o que restar de café, ele vai guardar em café, ele vai achar que é melhor negócio do que aplicar no mercado financeiro. Isso pode ser uma novidade que tenha vindo para ficar nos próximos tempos. O preço, daqui para frente, o comprador de café vai sofrer com isso, porque nos embarques de julho, agosto e setembro, ele contou com aquelas vendas antecipadas para entrega futura, venda física para entrega futura. Essas entregas foram feitas no mês de julho, agosto e setembro e muito pouco em outubro. Daqui para frente, todo o café que será embarcado pelo Brasil até a entrada da safra 2020, em maio, junho do ano que vem, será com o café dessa safra comprado no mercado spot, no dia a dia. Portanto, nós estamos achando que com isso os preços podem vir sim a melhorar. Não explodir nem nada, não dá pelo menos para enxergar nada no momento sobre isso, mas os preços podem melhorar. E é essa a razão que o cafeicultor está hesitando muito em vender a sua safra. Eduardo, então a situação continua complicada para o produtor? Continua assim complicada e ele fica mais sem saber o que está acontecendo, porque a crise é só no preço da matéria-prima, só no preço do café verde. Se você olhar para o café como consumo, como imagem, ele está numa fase espetacular. O consumo cresce no Brasil e no mundo, a imagem do café como produto saudável é cada vez maior, os jovens aderiram ao café, a qualidade também aqui dentro do Brasil, nós conseguimos melhorar muito a qualidade do nosso café, a produtividade, e o produtor não entende. Ele fez a lição de casa, como a gente brinca, como a gente fala, ou seja, melhorou o café, aumentou a produtividade, e mesmo assim ele não consegue ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo ele vê esse aumento de consumo, todo mundo falando em café, as grandes torrefações do mundo fazendo grandes investimentos, porque o negócio está sendo muito rentável, investiram muito em marketing, ou seja, o negócio do café vai muito bem e tem dado lucro para as grandes torrefações, para os grandes grupos que trabalham nisso. Mais uma vez, o que não vai bem é o preço do café verde, o preço da matéria-prima, que é quem gera toda essa riqueza para frente. O que nós vamos ter que estudar como fazer, é fácil de falar e difícil de encontrar esse caminho, é como fazer com que o cafeicultor, que gera toda essa riqueza à frente, fique com uma fatia maior desse bolo. Ou seja, estão deixando para o produtor aquele mínimo necessário para ele não sair do negócio. O produtor também precisa ter lucro para investir, precisa ter lucro para tocar a vida dele. E no momento de todo o segmento do café, o cafeicultor é aquele que fica com a menor fatia. Bom, quer dizer que há uma possibilidade de prorrogação de dívida de custeio? Em que essa prorrogação pode ajudar? Eles estão pedindo e o governo está estudando como fazer e deve fazer a prorrogação dessa dívida, justamente para isso, para eles não serem obrigados a vender agora nesses preços muito baixos. Inclusive, se houver essa prorrogação do custeio, é mais um fator que pode fazer com que os preços subam, porque quando ele não tiver mais a obrigação de vender esse café para liquidar os financiamentos de custeio, vai ser menos café no mercado e com isso os preços tendem a subir. Aí, de repente, mesmo tendo a prorrogação do custeio, o cafeicultor resolva vender. Então, é bom para o mercado que essa prorrogação de custeio venha. Carvalhais, o senhor comentou que os preços podem melhorar nos próximos meses. Então, há uma boa expectativa? Eu acredito que sim. Nesse mundo hoje de mudanças muito rápidas, é difícil você firmar qualquer tipo de opinião. Mas como o café vai bem, como o consumo vai bem, como a tendência de aumento de consumo, de novos consumidores entrando no mercado, como está acontecendo na China, na Coreia, na Ásia inteira, ou seja, nós teríamos que ficar muito preocupados se o consumo estivesse caindo no mundo todo, se a imagem do café não fosse boa, se o café não fosse um produto procurado por... Quando eu falo que os jovens estão aderindo, é muito bom, porque aí são consumidores por muitos e muitos anos, né? Ou seja, tudo mostra que o café vai bem. Portanto, eu acredito que os preços do café na matéria-prima precisam melhorar, porque, afinal, sem o café verde, todo o resto não se concretiza, né? Existe sim essa tendência, agora não dá para ter certeza, como não dá para ter certeza nada nesse mundo de mudanças rápidas.
Ok, Carvalhais, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Bom, a gente segue falando de café, é hora de você saber como é que está a cotação do café. Hora de mais um intervalo comercial aqui nesta edição do Agricultura BR. Mais uma vez está no telefone, no televisor aí os telefones para você participar com a gente aqui. 996562266. Participa, pega seu WhatsApp, abre aí seu smartphone e mande para cá a sua participação. Fica muito mais legal o programa quando há essa interatividade com você aí do outro lado. E no próximo bloco a gente vai falar sobre regularização fundiária. Se esse tema te interessa, fica por aí porque a parada é rapidinho, eu volto já. Bom, já estou de volta e como adiantei para você, nós vamos falar agora sobre regularização fundiária. O governo federal se prepara para enfrentar o problema de regularização fundiária no país. Estima-se que no Brasil ainda existem mais de 800 mil propriedades rurais sem registro legal. E há a proposta de autodeclaração de posse de terras, que é uma preocupação de advogados, especialistas e entidades representativas do agronegócio. Sobre este assunto, Walter Puga Júnior entrevistou o advogado e produtor rural Bruno Drummond Grupp, da diretoria da Associação Rural Brasileira, e você acompanha agora essa entrevista. Confere aí. Doutor Bruno, obrigado por ter vindo. O senhor é especialista em terras, posse de terras, documentos fundiários. Eu pergunto, segundo o governo, nós temos mais de 800 mil propriedades sem titulação definitiva. Como sair dessa situação? Obrigado pelo convite. É realmente um assunto preocupante e que precisa ter uma resolução urgente e prioritária, né? A alternativa para resolver essa questão seria investir mais na questão dos mapeamentos na base cartográfica e territorial do Estado brasileiro, né? Com a base de dados, com os mapas, nós conseguiríamos ter um melhor controle das áreas para buscar aí a regularização fundiária. O CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, ajudaria a resolver esse problema? Sim, o CAR foi um instrumento criado pelo Código Florestal que visa a planejar e racionalizar o espaço para a regularização ambiental. Ele seria uma ferramenta que comporia toda uma sistemática de regularização fundiária. É um assunto complexo e que precisa uma série de instrumentos e ferramentas para a gente regularizar essa situação. Há muitos anos nós convivemos com essas propriedades sem titulação definitiva. Para obter financiamento é difícil, para comprovar posse é difícil, é complicado. Nós tivemos muita grilagem no país? Sim, nós tivemos historicamente, né? Esse é um problema que se arrasta aí desde o tempo da colonização, né? Uma falta de uma sistemática jurídica e institucional para regularização de terras. Então é um assunto que recentemente tem surgido algumas alternativas legais que buscam a regularização fundiária das terras. O secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Naban Garcia, propõe a autodeclaração na posse de terras. Com isso, ele diz que seria mais fácil e evitaríamos problemas, avançaríamos na titulação dessas terras. Essa é uma boa proposta, doutor Bruno? Toda a proposta de desburocratizar e regularizar é uma boa proposta. Só que ela tem que ser feita de forma sistemática, integrada com as outras questões e a instrumentalização jurídica brasileira. Então, só fazendo via medida provisória não é a melhor alternativa de se regularizar. Ela pode gerar um conflito futuro de terras. Ou seja, vamos ter muitas discussões, a Justiça terá milhares de processos em andamento por conta dessas declarações. Sim, é possível que haja isso. A perspectiva para essa situação é piorar ou diminuir ao longo do tempo? Nós continuamos avançando em terras devolutas, em terras do Estado. Como o senhor, como advogado, tem visto esse problema? Uma situação realmente que
tem aí uma indefinição, né, legal sobre essa situação, né? Recentemente o presidente do INCRA foi demitido, né? Isso gera um pouco de insegurança jurídica sobre esse tema, uma vez que o INCRA é o responsável por certificar as áreas de imóveis rurais. Então, a ideia seria fazer cumprir já os instrumentos jurídicos presentes e investir mais em tecnologia para regularizar essa situação e diminuir uma tendência de aumento de área, de área invadida, por exemplo. Nós temos agora interesses estrangeiros em compra de terras no Brasil e há a perspectiva de facilitar a entrada de estrangeiros na compra de terra. Com essa legislação atual, há muita insegurança, isso espantaria investidor estrangeiro? Sim, espantaria. Realmente, hoje a gente tem uma discussão, até um projeto de lei em tramitação no Congresso, para facilitar e flexibilizar a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Essa situação tem que ser bem feita, bem construída para gerar segurança jurídica para o investidor. Hoje o Brasil vive um cenário que se tem muita legislação e pouca aplicabilidade. Isso acaba afugentando investimentos estrangeiros. Quem tem problemas com titulação de terra, o que deve fazer, doutor Bruno? A orientação que a gente dá é buscar a regularização. Primeiro, analisando o título, que é a matrícula. Em segundo momento, contratando um profissional para fazer o georreferenciamento da sua área, fazer do georreferenciamento a certificação do imóvel no INCRA e, posteriormente, a retificação da matrícula no cartório de registro de imóveis. É um processo longo? Atualmente, uma vez que tem uma retificação administrativa, a opção da retificação administrativa, ela tem sido rápida e dura, em média, 1 ano, mais ou menos. Bom, está aí a informação do Dr. Bruno, a perspectiva há alternativas? Há, mas é preciso procurar um profissional e tentar essa matrícula definitiva. Demora um pouco, mas é melhor fazer isso do que ficar sem a posse definitiva, não, doutor? Sim, com certeza. Buscar a regularização é importantíssimo, porque você agrega valor ao seu imóvel e, com isso, você consegue fazer financiamentos bancários, negociar tranquilamente o imóvel se você precisar. Bom, agradeço aqui a presença do Dr. Bruno. Fica aí o recado. Esse problema precisa de uma solução. O governo procura alternativas e é bom ficar, vamos dizer assim, ligado no assunto, sim, acompanhando o assunto. Obrigado mais uma vez, Dr. Bruno. É com vocês em Campo Grande. Bom, é hora de mais uma paradinha aqui nesta edição do Agricultura BR, mas logo depois do intervalo você vai ver como a agricultura familiar, aliada à produção de orgânicos, tem dado muito certo no estado de Minas Gerais. Eu volto já. Agricultura BR de volta, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo levando para você as informações do agronegócio que abrem esta semana, efetivamente começando o mês de novembro, né? Tivemos aí primeiro dia na sexta-feira, já em ritmo de final de semana, estamos efetivamente começando o mês de novembro nesta segunda-feira. E ó, com o crescimento da demanda por produtos orgânicos, o pequeno produtor está tendo que se adequar a esse setor para aproveitar esse nicho de mercado. E no interior de Minas Gerais, a agricultura familiar, aliada à produção de orgânicos, tem dado muito certo, mudando até mesmo o conceito dos próprios agricultores em relação a este novo estilo de produção. Você vai conferir tudo isso agora numa matéria especial produzida pela Emater Minas Gerais e veiculada aqui em parceria com o Canal do Boi. Meu nome é José Amarildo Luz, sou agricultor orgânico. Aqui é o sítio Alvorada, Maria da Fé. E recebendo vocês aqui hoje com muito prazer. A gente chegou aqui, era uma monocultura de batata, muito deteriorado, sem mata nenhuma, poucas espécies de animais, silvestres, de pássaros. Aí a gente começou um trabalho aqui, plantamos, inicialmente foi realmente batata também, mas sem usar agrotóxicos, claro. E depois disso a gente viu que monocultura não era o ideal, porque para sobreviver tem que ter diversidade. A natureza é diversa, a gente vê isso.
Então aí a gente começou a plantar. E como vocês podem ver aqui, num curto espaço, aqui tem espinafre, iacon, mostarda roxa, né? Aqui cenoura, taioba, que é uma punk, né? Aqui é almeirão, em cima beterraba, couve. É que eu sempre digo, olha a mata, olha quantas matas nós temos, olha como que estão lindas. Tem algum agroquímico na mata? Não precisa. O que precisa é um solo equilibrado. E a gente tenta, na medida possível, imitar o que tem numa mata para trazer aqui para as plantas. Hoje, a gente constata que produz tão bem ou até melhor que o convencional. E de uma maneira limpa, né? Não prejudica a natureza, não prejudica o agricultor e muito menos o consumidor que vai estar lá consumindo um produto garantido, saudável, sem agredir a natureza, socialmente justo. Para um produto ser considerado orgânico, ele é preciso ser reconhecido legalmente como produto orgânico. E esse reconhecimento se dá através dos processos de certificação. O mais simples é a OCS, né, que são pequenos agricultores familiares. Existe um limite de comercialização. Ele não pode comercializar para terceiros, vamos dizer assim, para alguém que vai vender a produção. Ele só pode comercializar direto ao consumidor, seja através de feiras livres ou mercado institucional. E aí tem a certificação participativa através do ZOPAC, que é o organismo participativo de avaliação de conformidade, que também é organizado em forma de grupos, de associações, mas aí já precisa de uma organização formal para isso. E há a autoavaliação, o autoacompanhamento dos agricultores nesse processo. E, finalmente, tem as empresas de auditorias que são credenciadas pelo Ministério da Agricultura, que são organizações privadas que estabelecem uma relação comercial entre o agricultor e essa empresa. Eles fazem uma auditoria no processo de produção. Tem visitas de técnicos auditores que visitam as unidades de produção e vão lá e conferem todo o sistema de produção. Desde sempre, no convencional, se aplica qualquer coisa, não tem fiscalização nenhuma. No orgânico, desde o início, a gente viu que era preciso que alguém avalizasse o trabalho que nós estávamos fazendo. No começo, inclusive, o próprio movimento orgânico era contrário a esse tipo de certificação, porque se pensava sempre em certificação por auditoria. A gente começou a trabalhar essa área aqui em 98, né? Então, na época, não existia interferência do governo, tinha as certificadoras, tudo por auditoria, e as certificadoras não se reconheciam entre si. Se fosse vender para alguma empresa que fosse certificada por outra auditora, a gente tinha que fazer a reciprocidade, tinha que pagar mais para o familiar. Isso aí era muito complicado, porque ficava caro demais, né? E mais ou menos 5 anos atrás, que o governo lançou essa outra nova forma de certificação participativa, que a gente começou a ser certificado dessa forma também. Dentre outras coisas, a característica para se participar da UMAUPAC é primeiro que você tem que ter uma associação ou pelo menos um grupo informal de 3 pessoas, porque no mínimo tem que ter um coordenador e mais 2 agricultores, que fica mais um como suplente do coordenador e mais um como um conselho de recursos, porque se você não concordar com alguma coisa que foi dito e precisar buscar um recurso, tem que ter essa pessoa também. Vamos tomar como exemplo a nossa associação, a Panfé. Nós temos 10 certificados hoje pelo sistema de participativo. Então, somos em 10, que dividiu em 2 grupos, e cada grupo tem um coordenador. E esses coordenadores que, como o próprio nome diz, coordenam todos esses outros 4, além dele, que ele também é um agricultor que vai ser certificado, faz as visitas, inicialmente, como eu te falei, as visitas de pares, que é feito entre associados da associação, dentro daqueles grupos. Quando a gente vai fazer visita de pares, é o nosso grupo que visita todo mundo, do nosso grupo. Então, quando a gente vai, a gente olha como é que está, quais os problemas, e a gente faz um relatório. Olha, aqui talvez você tenha que melhorar aqui. Então, não é uma visita assim só de ficar olhando se está fazendo certo ou não, entendeu? Tem uma troca de experiência, tem uma troca de saberes, de jeito de fazer, né? Lá eu curto o esterco desse jeito, tá vendo? Eu ponho aqui, faço aqui, eu já faço o composto. Isso tudo é feito no começo do ano, esse calendário que eu falei para vocês que existe, já programando essas visitas e quem vai aonde. E a gente também tem essa liberdade de escolher onde a gente quer ir, até para conhecer. E outra característica importante para não gerar vínculo é que cada ano mudam-se possivelmente os coordenadores e aonde eles vão
para fazer essas visitas, né? Essa modalidade de certificação, ela vai além do selo. Nós temos trocas de experiência, aprendizados, soma de saberes e tudo mais que vai fortalecendo o grupo e a coletividade como um todo. No sistema participativo de garantia, as características fundamentais são o controle social e a responsabilidade solidária. O controle social, ele implica na participação de todos os envolvidos no processo na geração da qualidade orgânica. A gente aqui hoje é os olhos da sociedade. A gente está oferecendo garantias para o consumidor que vai pegar esse produto lá na gôndola, a qualidade orgânica do produto, certo? A gente certifica para os outros, para dar essa garantia. Então, isso implica em a propriedade, a unidade que está sendo certificada, ficar aberta a receber os técnicos, os colegas, os companheiros, os membros daquele grupo, né, e os colaboradores e consumidores interessados. Então, isso é o controle social. A responsabilidade solidária, ela implica em fazer com que os membros daquele grupo se responsabilizem solidariamente por qualquer situação de risco ou problema que apareça na propriedade alheia. E hoje, a gente não tem a certificadora que vinha, que fazia. Quem assumiu essa responsabilidade fomos nós. Nós, os produtores, que a gente assumiu essa responsabilidade. E é uma oportunidade de crescimento. Não consegue nem imaginar você entregando um produto falso lá e colocando em risco o produto da gente. Se uma coisa tá boa, então a gente tem que zelar para manter isso, ou até melhorar. Eu não posso colocar em risco o meu produto ou a associação em perigo por causa de pouca coisa, né? Ao final de cada visita dessa, existe uma pergunta no formulário que diz: o agricultor é orgânico? E aí o grupo, após ter visitado a propriedade, após ter conhecido as documentações, notas fiscais e tudo mais, o grupo responde sim ou não. Se sim, a propriedade o documento é encaminhado para o OPAC. Então, esse é um ponto relevante da decisão da conformidade. Uma coisa muito desejável que aconteça na questão dos orgânicos, da parte do produtor, é o associativismo, né? É o produtor se reunir num grupo, criar escala, criar condições de manter um canal de interlocução com o mercado, né? Com os consumidores interessados naquele produto, para permitir esse contato, né? A gente tem ouvido de agricultores que quando ele trabalha ele produz e de alguma forma ele chega até o consumidor, é impressionante o quanto que eles evoluem e percebem o que eles têm que ajustar na produção, o que eles precisam aumentar na produção, o que eles precisam diminuir. E o pessoal está aumentando cada dia que passa, o consumo, existe muitas visitas de pares, hoje a gente tem o consumidor, vai junto, vai médico, vai técnico, vai pessoas de todo tipo. E isso aí já é uma interação entre o consumidor, os agricultores da região, né? É uma coisa bem interessante. Me parece claro que na medida em que as pessoas começarem a investir em sistemas de compra mais próximos, nós vamos ter condições de ter relações de troca muito mais justas. Produto mais barato para o consumidor e uma renda maior para o produtor familiar. Então, eu acho que esse desafio na comercialização, eu acho que a gente ainda tem, né? Que é tornar o mercado consumidor mais próximo da gente, do produtor, né? Para que diminua esse gasto de energia, de gasolina, de óleo diesel. E quem sabe a gente tornar um pouco mais barato, né? Se a gente conseguir fazer uma venda mais direta, entendeu? Para que mais gente tenha acesso. Né? Então, eu acho que esse ainda é um grande desafio, acho que de todo mundo, né? Cada vez que você está comprando um produto orgânico, você não está comprando só aquele produto por não ter agrotóxico, mas você está garantindo que lá no campo tem um produtor que está respeitando a mata ciliar, que está gerando água de qualidade para o povo da cidade, que não explora a mão de obra, que respeita questões culturais, agrobiodiversidade, que se preocupa com a qualidade do produto dele.
Bom, desde 2007, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer, tem trabalhado com a produção de mudas de guavira, a mais sul-mato-grossense das frutas. De lá para cá, o trabalho também de pesquisa se desenvolveu, assim como as pesquisas. Aliás, de lá para cá o trabalho se desenvolveu, assim como as pesquisas. É o que você vai ver agora na reportagem da repórter Kylie Rodrigues. O assunto a partir de agora é a produção de mudas de guavira. Eu estou com a pesquisadora da Agraer, Ana Cristina, ela que repassa então as informações sobre como que anda o processo da produção de mudas. Tudo bom? O processo de produção de mudas hoje, na realidade, eu entendo que nós já dominamos o processo, porque esse trabalho a gente iniciou em 2007, então no começo a gente teve algumas dificuldades, fizemos o projeto de pesquisa, que gerou inclusive uma tese, onde a gente desenvolveu o quê? Qual o melhor método para produzir mudas a partir de sementes. E hoje o que eu digo, qual que é o nosso desafio hoje na produção de mudas? É como produzir a muda que a gente chama assexuada, ou seja, a partir de clones, a partir de estacas ou outras formas, né, de reprodução assexuada, um sistema que a gente ainda não domina, porque nós até o momento não tivemos resultados satisfatórios. E agora falando dos resultados de produtividade, né? Mato Grosso do Sul está no caminho certo? Na realidade, o Mato Grosso do Sul, ele tem o caminho certo, né? Não é que ele está, ele tem o caminho certo pela alta diversidade genética que a gente tem aqui. O que a gente precisa nesse caminho é saber como aproveitar. A guavira é só um deles, né? A guavira é só um deles e a gente precisa saber aproveitar esse potencial e não deixar que ele se perca. Ou pelo aumento das expansões agrícolas, ou pelo crescimento da próprio urbanismo, né? Você pode perder uma área dessa. Então, é importante o quê? A gente conhecer o fruto da guavira. Para que ele serve? Na parte do cultivo, o que é importante a gente estudar o cultivo? É que o produtor saber quanto que ele vai produzir, né, a cada safra e, é claro, por quanto ele vai vender e quanto isso vai te gerar de renda. Porque isso vai trazer, sim, o interesse pela plantio de guaviras e com o plantio de guavira a gente espera o quê? Que a gente venha a manter esse rico patrimônio genético que nós temos. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Valeu, Kylie. Obrigado. Vou para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu volto destacando para você as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Fica por aí. Mas reta final do programa, né? Mas dá tempo ainda de eu trazer para você uma matéria muito bacana sobre uma das frutas mais consumidas no mundo, que é a banana. Bom, a banana, uma das frutas mais consumidas no mundo, está sob ameaça de um novo fungo, causador do mal do Panamá, e já dizimou plantações de banana em diferentes regiões. Foi encontrado na Colômbia e chega em pouco tempo aos bananais de São Paulo, Bahia e Santa Catarina. Silvio, muito obrigado por participar da nossa programação. Eu que agradeço. Explicar a situação hoje, uma situação que preocupa os produtores de banana. Temos aí um novo fungo que pode dizimar os bananais do Brasil? Exatamente. Infelizmente, Walter, é isso que está acontecendo e que nos atingiu com muita antecipação a estimativa que nós fazíamos. A gente imaginava que pudesse levar aí de 5 a 10 anos para as Américas ser afetada por esse fungo e a gente foi surpreendido recentemente pela informação de que na Colômbia, num estado da Colômbia, lá próximo ao Caribe, já tinha a presença do fungo. É uma nova variedade do Fusarium, que, aliás, já dizimou plantações em outras regiões do mundo, não? Exatamente. É um Fusarium também, e esse é denominado raça 4 pela área científica, e ele é muito mais agressivo do que aqueles que a gente já conheceu e que já provocaram grandes estragos na banana. Bom, este fungo, ele está no solo, ele pode ser levado até uma plantação pelos tratores, pelo sapato, pela botina, ou seja, é difícil controlar, não? Exatamente, Walter, essa é a grande questão. Embora ele não se dissemine pelo ar, ele precisa de algum material ou de terra ou de partes do vegetal doente para contaminar uma nova área, mas a gente vê que os processos, o trabalho na agricultura acaba
facilitando essa situação. Então, trazer terra ou parte de material de solo infectado para uma outra propriedade, nos pneus de um veículo, na ferramenta de um trabalhador, na roupa de um trabalhador, no sapato de um visitante, ele é grave, ele realmente se espalha com uma rapidez muito grande. O próprio caso da Colômbia, a gente viu, e mais nos preocupa a história, Walter. Ele já estava há 2 anos na Colômbia. A história é de 2 anos, quando agora ele veio a ser diagnosticado. A história tem demonstrado que ele veio com maquinários sujos, aí, com terra, e se instalou na Colômbia e agora foi diagnosticado. Mas ele já estava lá há 2 anos, porque as máquinas vieram há 2 anos. Então essa é uma grande dificuldade, que é quando a gente vai detectar que uma propriedade está contaminada com o Raça 4. O governo está preocupado com isso? Há uma relação entre os fruticultores e o governo para evitar, ou pelo menos contornar essa situação? Sim, a gente acredita claramente que o governo está preocupado com isso. O que está faltando ainda são as atitudes práticas para a gente fazer várias barreiras de contenção. E a gente diz várias por quê? Porque o Amazonas, como esteve lá o pesquisador Miguel Dita, da Embrapa, recentemente, passou 3 dias vendo a região, inspecionando a região, e a região é muito extensa, com um trânsito muito grande de barcos, de pessoas, trazendo todo tipo de produto para lá e para cá. O fungo vai chegar, mais cedo ou mais tarde. O fungo vai chegar. Na verdade, na nossa opinião, o fungo já está no Amazonas. Apenas não sabem disso ainda, porque é muito fácil. Trazem banana, trazem produtos, trazem terra, trazem ferramentas. Então, a gente já tem que imaginar o seguinte, naquela área já tem o fungo. A gente tem que impedir de como é que ele entre para dentro do Brasil, para o restante do Brasil. Se o fungo ataca um bananal em alguma região, perderemos todo esse bananal? Não, num primeiro momento não. A gente viu, até trazido pelo próprio Miguel Dita, que o ano passado esteve em viagem pela Ásia, esteve no Vietnã e no Laos, e nos trouxe as informações e fotos daquela região, e onde também houve um grande erro de produtores chineses que levaram, como tinha o Raça 4 na China, eles resolveram mudar a área de cultura. Pegaram mudas das áreas que eles tinham na China e levaram de navio para Laos e Vietnã e instalaram novas plantações, que estavam intensamente dizimadas. Tinha áreas, plantações novas, que 50% já estava dizimado. Então foi um grande erro dos produtores chineses levar o material contaminado para outro país. Então isso piorou a situação. Piorou a situação. É preocupante? É muito preocupante. O Brasil já tem algumas dificuldades para exportar banana. Sim. E para produzir banana também. Como está o mercado interno para o produtor de banana? Como todo o Brasil, eu não vou falar novidade, todos os produtos, pela atividade econômica baixa que está o país já há ano e tanto, todo o mercado acaba se refletindo. A banana sempre foi, a banana é um alimento que é consumido por todas as classes sociais, classe A, B e C. Toda pirâmide social consome banana. E, aliás, é uma fruta importante, porque ela é uma fruta barata e que atende a alimentação da classe C. Isso é muito importante. A gente tem, inclusive, essa responsabilidade e consciência disso. No entanto, com a atividade econômica baixa, todo mundo está consumindo menos banana, está consumindo metade do que consumia. E isso impacta na produção, evidentemente prejudica o produtor também, que produz e não tem consumo para isso. E aí se impacta numa outra coisa, que aí a gente vê que o governo teria que ter uma participação importante nisso. Precisa melhorar a qualidade da banana para que a gente tenha condição de uma banana boa, classe A, para mercado externo. Então, aí, o que a gente vê, inclusive na Conaban, a gente tem feito trabalho com todas as associações do país, no sentido de boas práticas agrícolas, de qualidade da banana, e sabendo que a gente vai precisar dar um passo exportação com excedente de produção de mercado interno. Mas não tem dúvida que a nível Brasil ou a nível do próprio Vale do Ribeira, nós precisamos de um apoio do governo.
né? Do governo estadual, do governo federal. O governo do estado precisa, tem estrutura, mas essa estrutura tem que chegar no produtor. Então tem a antiga CAT, tem APTA, mas esses órgãos precisam chegar na extensão rural. Eles têm que chegar no sítio, na fazenda do produtor. Nós não temos produto de qualidade para mandar ao exterior? Não. O produto de qualidade que nós temos, tem produto de qualidade. O Brasil faz banana boa, mas não é a média. São as aves raras. Tem gente que faz muita qualidade, mas não é significativo do ponto de vista da grande massa de produtores. Nós produzimos quase 6.700.000 toneladas por ano. São Paulo é a maior produtora, a região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, sobrevive da banana. Muitos municípios têm 80% do seu PIB com banana. Exatamente. Falta apoio do governo para quem trabalha com banana? Falta muito apoio do governo para quem trabalha com banana. A gente vê poucas ações, a gente vê os profissionais são excelentes, qualificadíssimos, mas falta estrutura para que esse profissional da APTA, da antiga CAT, chegue e faça a extensão rural, levando orientações de qualidade, orientações para rastreabilidade, que é uma coisa que veio para ficar, a nosso ver, inclusive, demorou para vir. Todo mundo quer saber de onde vem e como é feita o alimento que ele vai consumir. No caso, a rastreabilidade é fundamental. E não temos isso com banana? Infelizmente, não temos isso com banana. É um entrave para a exportação? É um entrave seguro. Nenhum país vai importar banana do Brasil sem saber a origem dela e como ela foi produzida. Isso é obrigatório. Nossos maiores concorrentes no mundo, quando falamos de banana, Equador, quem mais? Equador, Costa Rica, grandes produtores. A Índia é um grande produtor, mas ela não compete muito em mercado. Para nós aqui, os grandes concorrentes, Equador e Costa Rica. Exportar seria a melhor alternativa para o produtor de banana no Brasil? Sem dúvida nenhuma, por uma razão. Hoje o produtor, quando o mercado está fraco, ele perde banana. Ele perde, não tem o que fazer. Perecível, é um produto perecível. Então o produtor perde banana, perde capacidade de se financiar de investimento, e porque não tem a opção, não tem qualidade ou orientações, facilidades burocráticas para exportar essa banana. Eu acho que isso aí é um nó que precisa ser desfeito a curto prazo. Eu agradeço a sua presença aqui, doutor Silvio. Muito obrigado. É com vocês em Campo Grande. Ok, obrigado, Pulga. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, o carinho da sua audiência. Só lembrando que mais informações sobre o agronegócio e sobre a programação do SBA você tem acessando sba1.com. Até amanhã. Tchau, tchau.